E hoje no nosso culto fé, o culto já está falando, é fé. O que é fé? É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Então, assim, a fé, ela é algo sobrenatural. Deus colocou em nós a fé. E hoje eu quero falar dos livramentos de Deus. E dos livramentos de Deus, a gente já lembra, sabe de quê? Dos salmos. Os salmos são cânticos de livramento, cânticos que as pessoas estavam sentindo algo e começaram a salmodiar ao Senhor. E eu quero falar hoje sobre os livramentos de Deus. O nosso texto base vai ser no Salmo 34. Olha o que fala no Salmo 34. Abra sua Bíblia, ou então você vai aí, entra no seu celular, abra o Salmo 34 para você ver a palavra de Deus e ouvir também. Salmo 34, versículo 1, fala assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todas as umas lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós vamos ficar até aqui nesse versículo e nós vamos estar explanando. Hoje a gente vai fazer a primeira parte e no próximo culto fé nós vamos fazer a segunda parte. Davi escreve esse salmo após quase perder sua vida. No versículo 4 ele fala assim: eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu, ele me livrou de todos os meus medos. Não foi de um medo, todos os meus medos. Pergunto, quais são os temores hoje? Davi está dizendo que Deus o livrou de todos os medos. E quais são os nossos medos hoje? Cada pessoa tem um medo diferente. Às vezes aquilo que eu tenho medo, para você, é algo que nem te atribula. E talvez o seu medo, para mim, seja algo simples. Cada pessoa, ela quando sente medo, ela sai da sua zona de conforto. Porque quando você sente medo, você começa a ver as coisas maiores, você começa a se ver menor, e você começa a ver as coisas não como elas são, mas muito maiores do que você. Qual pode ser o medo hoje? Hoje, um grande medo da sociedade é de fracassar. Como que as pessoas estão tendo medo de fracassar? De dizer eu fracassei, de dizer, olha, eu errei, eu não consegui. As pessoas têm medo de fracassar. E eu vou te dizer aqui uma coisa, todos nós um dia vamos fracassar, mas você tem que se levantar. As pessoas têm medo de solidão. A solidão é algo que dói muito, a pessoa se sentir só, e às vezes essa solidão não é aquela solidão que você não está com pessoas ao teu redor. A solidão que mais dói, sabe qual é a solidão? É aquela solidão que você está com uma multidão e você mesmo assim ainda se sente só. Essa é a pior solidão, quando você não se identifica com nada que está ao teu redor, você não se identifica com o que você está fazendo, você não se identifica no trabalho que você está, você não se identifica com nada. E aí, essa solidão aí é a que mais dói, quando você perde a sua identidade no meio de tantas pessoas e você se sente sozinho. Eu sei que muitas pessoas na sua idade, vai passando a idade, estão se sentindo sozinhas. Mas eu quero falar para você que Deus vai fazer com que o solitário viva em família. Você pode ter medo dos desafios da vida. Tem vários desafios, a nossa vida ela é feita de ciclos. E tem desafios nossos que
que quando você fecha um ciclo e você vai para um novo ciclo na sua vida, o que você vai acontecer? Você sente medo. Porque todo novo desafio vai exigir que você caminhe em lugares que você nunca caminhou. Vai fazer com que veja pessoas que você nunca viu. Então, o que acontece? Dos desafios da vida, nós temos medo do novo, temos medo do que vai acontecer, nós temos medo se não vai dar certo. Nós temos medo na vida afetiva e emocional. Hoje em dia, os relacionamentos, eles estão muito solúveis, são líquidos demais. As pessoas, elas emocionalmente estão sem estabilidade, até pelo histórico familiar que as pessoas vieram. Então, quando elas vêm com o histórico, os anexos familiares em qualquer relacionamento afetivo ou emocional, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir medo, porque quando você se relaciona emocionalmente, ou amizade, alguma coisa, não é só você que vai, a sua história também vai atrás de você. E às vezes as pessoas têm medo disso aqui. O salmista Davi sempre teve esse histórico familiar atrás dele. Né? Quando ele foi subestimado pelo irmão dele, vai cuidar das tuas poucas ovelhas, mas ele conseguiu vencer isso na vida dele. A outra que você pode ter medo é da própria vida com seus imensos desafios e interrogações. Eu acredito que a vida, o tempo todo, são interrogações. Quando você responde algumas perguntas, quando você passa por alguns ciclos, que você consegue responder as perguntas, aí vem mais interrogações. E nem sempre as nossas respostas prontas serão respostas necessárias para as interrogações que nós temos na vida. Talvez você tenha interrogação sobre quem é você, como você está vivendo, por que você nasceu nessa família, né? Por que está passando essa situação. São interrogações e nós temos esses conflitos, essa interrogação dentro da nossa alma. E nós precisamos. Todos os meus medos, no 6, eu, um pobre sofredor, gritei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas aflições. No versículo 8, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. No versículo 17, quando as pessoas justas, honestas, clamam ao Senhor, Ele ouve e as livra de todas as aflições. 18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva do espírito oprimido. Com certeza, o nosso Deus é um Deus de livramento. O nosso Deus é um Deus que vai nos abençoar. Agora, o que nós vamos aprender do livramento? A primeira coisa, um culto a Deus pelos livramentos. Nós temos que cultuar a Deus pelos seus livramentos. Deus nos livra muitas vezes sem nós percebermos. Você já pensou quantas vezes Deus já te livrou só no começo desse ano? Quantos laços o Senhor te tirou? Quantas pessoas Deus tirou da sua vida que você não entendeu e que foi um livramento? No versículo 7 é enfático, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Olha só, e muitas vezes nós confundimos o livramento de Deus. O livramento de Deus não são redomas superprotetoras sobre nós, como se tivesse uma redoma e você fosse um X-Men. Nada vai chegar perto de você, nada vai atacar você. Não são substituto para a nossa prudência. O Senhor vai te livrar, mas isso não vai te isentar de você ser prudente, de você ser diligente, de você vigiar. Não é assim um livramento, eu vou fazendo o que eu quero, vou fazendo o que eu desejo e Deus vai me livrando. Eu vou, como é que fala? Eu não sei como é que fala, operar bem uma moto, dirigir bem uma moto, mas eu vou sair por aí, que Deus vai me livrar. Não é assim.
estão sempre dentro da vontade divina e constitui-se ministério. O livramento de Deus está na vontade divina. Davi louva a Deus pelos livramentos e isso impulsiona para o culto. De 4 a 6 ele fala, eu pedi ajuda do Senhor. Para que Davi pediu? Ajuda do Senhor. E ele me respondeu. Na hora que ele pediu, Deus respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Eu, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Olha, Deus livrou de todos os medos. E Davi não se sentia um super-homem, não. Ele se sentiu pobre e ele se sentia sofredor, porque ele estava sofrendo. Ele gritou, irmãos. Ele é sofredor e gritou. Sabe o que é gritar? É você mesmo abrir a boca. Tem hora que você tem que gritar mesmo, ter um culto a Deus e gritar. Quando Deus nos livra, o que Deus quer demonstrar? O que Deus quer demonstrar? A primeira coisa é que você carece de Deus todos os dias. Nunca ache que você por estar tudo bem, agora eu não vou orar. Hoje está tão bem. Eu lembro que a minha experiência, né? Quando eu fui tirar a carteira de motorista, né? Que eu tirei os primeiros, peguei a carteira provisória. Você sabe que a gente não pode ter nenhuma falta, né? Eu pegava o carro e dizia, ó Senhor, me ajuda, me guia, não deixe eu bater nesse carro. Toda vez eu ficava orando, oh Deus, aí vai passando o tempo, a gente vai entrando no carro, eu já tenho carteira, já sei dirigir. Mas não, a gente tem que orar, tem que buscar a Deus. Às vezes você está adaptado, você está dizendo assim, olha, eu já sei fazer isso, eu já sei cuidar da minha vida financeira, eu já sei cuidar do meu casamento, eu já sei como é que eu converso com as pessoas. Eu já sei. Queridos, você tem que carecer de Deus. Se humilhar, não é só passar um dia chorando, não. Se humilhar é você mesmo achando que sabe fazer as coisas. Você vai dizer, Senhor, eu careço de Ti. Agora, quando Deus nos livra, Ele demonstra que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, Deus ele é poderoso. Independente de que você crê ou não, Ele é poderoso. Isso é inerente dEle, faz parte dEle. Quando Deus nos livra, nossa vida terrena é frágil e sem Deus fica mais frágil ainda. Olha só, a nossa vida terrena ela é muito frágil. Às vezes você escorrega aqui, você quebra a cabeça. Às vezes você sai aqui de casa, você não sabe o que vai acontecer, a sua vida é frágil. Nós somos um copo de cristal. E nós temos que pedir todos os dias o livramento de Deus. A outra coisa é quando Deus nos livra, isso demonstra que Deus tem um plano para cada um de nós. E nós devemos não somente descobrir esse plano, nós devemos cumprir o plano de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas estão, sabe como? Elas descobrem o plano de Deus, as pessoas descobrem o plano de Deus, mas não cumprem o plano de Deus. Deus falou que o plano dele na minha vida é esse. Deus me falou que o plano dele na minha vida é aquele. Você fez? Não fiz não. Queridos, como que Deus vai manifestar o plano dele se você não está dentro do plano dele? Você tem que estar debaixo do plano de Deus, cumprir o plano de Deus. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus quer na sua vida. Você vai dizer, Senhor, eu descobri o teu plano na minha vida e a partir de hoje eu faço a tua vontade. Quando Deus nos livra, Ele demonstra que Ele é fiel, que nossa aliança com Ele é fortalecida. Quando você é aliançado com Deus, você é um com Deus. Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, fala assim, eu e o Pai somos um e também eu sou um com eles.
Ele, Senhor, eu sou um com eles, tu me deste ele. E ele faz uma oração intercessória dizendo que é um conosco. Então, Jesus tem uma aliança com você e você tem uma aliança com Jesus. E através dessa aliança vai vir o livramento. Deus nunca nos livrará sem nenhum motivo. Pelo contrário, sempre nos livrará para nos honrarmos o seu nome, para louvar o seu nome. Ele vai nos livrar para cultuar o seu nome. Não é só para você dizer, Deus está me livrando. Não. Vale a pena repetir os 3 primeiros versículos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor sempre estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a um só lhe exaltemos o nome. Agora eu estou falando sobre a primeira parte do culto. E o culto, o que é culto, gente? Sabe, a igreja agora, ela está passando por um momento e ela está aprendendo o que é culto. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja rei, não. Eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando de igreja, a igreja que é o corpo invisível de Cristo. Porque aquele templo de tijolo, lá nós, isso é igreja se nós estivermos lá dentro. Então, o culto, ele passa por 2 vias. Tem o culto coletivo e o culto pessoal. Eu falo sempre que o culto na igreja é o coletivo e o culto pessoal é o nosso quarto secreto. É a nossa vida com Deus. Davi diz no versículo 3, anuncie comigo a grandeza de Deus, louvemos juntos ao Senhor. Ele fala assim, anuncie comigo a grandeza de Deus, louvemos ao Senhor juntos. Outra tradução, ele fala, engrandecei ao Senhor comigo e todos exaltemos o seu nome. O que é o culto coletivo? O culto coletivo faz parte da vida cristã. Esses dias, eu falei até no grupo aqui da igreja, a gente fica com saudade daquela recepção na igreja, do cafezinho depois do culto. A gente fica com saudade do abraço. Sabe por que a gente fica? Porque esse é o culto coletivo. É o grande coro do céu aqui na terra, porque esse culto coletivo nós cantamos juntos, nós oramos juntos, demonstra o zelo de Deus pela nossa vida, junta cada um de nós. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um tem um salmo, outro tem um louvor, outro tem um cântico, outro tem uma profecia, nós somos edificados. Traz paz, o culto coletivo traz alegria, traz comunhão, traz unidade, traz compromisso uns com os outros e com Deus. O culto coletivo é esse, quando a igreja se reúne juntos para nos alegrarmos. Esse culto coletivo, hoje nós não estamos podendo ter, porque por causa do que está passando no nosso país e no mundo. Mas nós podemos ter o culto coletivo aqui online, nós podemos ter um culto coletivo em espírito. Davi disse no versículo 2, a minha alma se gloria em Deus. É quando a alma descansa em Deus que o culto começa a ser perfeito. Então, nós temos culto coletivo. Agora, o culto pessoal. Qual é o culto pessoal? Ele aperfeiçoa o coletivo. Sabe por que muitas vezes a gente acha o culto coletivo ruim? A gente fala, nossa, mas o louvor está tão ruim. Nossa, mas está assim a igreja. Nossa, sabe por quê? Porque o culto coletivo ele só é bom se você tiver o culto pessoal, que é o teu quarto secreto. Porque é o culto pessoal que vai fazer o quê? Aperfeiçoar o culto coletivo. Porque a Bíblia diz assim, quando a gente se une, tem que ter salmo, tem que ter louvores. Se você não faz isso no culto pessoal, como que vai acontecer algo no culto coletivo? O culto pessoal, ele traz a essência da adoração a Deus. Quando você adora a Deus, a sua essência ali é manifestada. O teu momento a sós com Deus se manifesta quando você está no coletivo. O culto pessoal mostra a tua intimidade com Deus. Gente, essa palavra intimidade, as pessoas às vezes confundem. Eles pensam que intimidade é um leve momento que você tem com Deus, mas não é. Essa intimidade é a sua caminhada com Cristo. Não é só um dia você orando.
um dia você sentindo alto, um dia você recebendo a profecia. Não, é você buscando a Deus constantemente, conversando, sendo íntimo dEle, buscando o Espírito Santo de Deus. Esse culto íntimo, esse culto pessoal traz consigo pureza. Esse teu momento a sós com Deus vai trazer pureza na tua vida. Vai trazer na tua vida fidelidade. Esse culto pessoal vai trazer lágrimas nos teus olhos, que às vezes as nossas lágrimas, nossos olhos estão secos. Seco de tanta incredulidade que está no nosso coração. Esse culto pessoal vai trazer para você sinceridade com Deus, sabe? Tem horas que a gente não consegue orar com a nossa boca. Às vezes tem, não sei se vocês já passaram por isso, mas por alguns momentos que você está tão deprimido, tão debilitado, que você não ora, que você só chora. Mas eu quero te falar que até a tua lágrima, no teu momento pessoal com Deus, é uma oração. Deus, Ele colhe essa lágrima. Deus sabe a oração que tem nessa lágrima. Quando você está sentindo uma dor na alma, ali no teu culto individual, no teu culto, o teu secreto com Deus, Deus entende até aquela dor da tua alma. E esse culto vai trazer em você constância e sede de Deus. Sabe o que eu estou analisando nesses dias? É que as pessoas têm que aprender a buscar a Deus individualmente. Íntimos, serem íntimos de Deus. Às vezes a gente quer tanto agradar as pessoas, quer mostrar para as pessoas, eu estou fazendo um voto com Deus, eu estou fazendo um voto de não comer aquilo, eu estou fazendo um jejum. Queridos, a sua intimidade com Deus, se Deus pedir para você uma coisa, eu acho que ninguém nem deveria saber. Porque é tua intimidade com Deus. Porque é tua experiência com Deus. Faz primeiro. Deixa Deus agir na tua vida, você não precisa fazer uma aparência ou uma novela para as pessoas para mostrar o teu íntimo com Deus. Porque as tuas próprias atitudes, a tua própria vida dentro da igreja, no coletivo, vai manifestar quem você é. Não precisa você ficar falando que você tem intimidade com Deus, porque a tua própria vida vai demonstrar isso se você tem intimidade com Deus. No versículo 1 ele fala, eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Já pensou? Ele sempre, é um salmo de livramento, mas ele disse, sempre estará o louvor. Agora, os livramentos de Deus no campo. Quais são os livramentos de Deus no campo pessoal? Com certeza, cada um de nós já diz, como eu queria servir a Jesus melhor. Mas eu não consigo, bispo. Vou mudar para depois seguir Jesus. Esse é o pior caminho que você escolhe na tua vida. Eu vou mudar para me encantar, eu vou fazer. Esse é o pior caminho que você escolhe. Não é você dar vida para ir com Deus. Em João 7,37 fala assim, levantou-se. Por que você precisa da graça dele? Em 1 João 1,7 fala assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 5 do Salmo diz o quê? Contemplai-o e sereis iluminados. Na hora que você olha para Deus, todas as trevas que há na tua vida saem, porque você vai ser iluminado por Deus. Queridos, se você soubesse o tanto que Deus quer falar com você, você estaria mais tempo no seu culto individual. Olhai para Deus e achegai-vos a Deus, e você mudará seu rosto, brilhará. Brilhará de alegria, de paz, de esperança, de uma vida nova. Tá? Em 2 Coríntios 3,18 fala assim, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É a glória de Deus. Isso também é um livramento de Deus, um livramento no campo pessoal. Quando você tem esse culto, que é a primeira parte que eu falei, você tem livramento. Gente, eu nunca vi pessoas que estão no momento com Deus e Deus não livrar.
nunca vi. Se você estiver com Deus e nós temos dificuldade de admitirmos que nós precisamos mudar, mas o sentido da vida é cada vez mais parecidos com Jesus. Não queira ser parecido comigo, não. Pegue Cristo e fala assim, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Alguém vai me dizer, vai olhar para você e vai dizer, eu quero ser igual a fulano, porque fulano é muito parecido com Jesus, porque você é parecido com Jesus. E isso é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Você tem que ter o quê? Atitudes de mudanças. Então, os versos 11 e 6 deixam claro isso. Então, procure não dizer coisas mais. Não diga coisas mais. Olha, gente, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Jesus está voltando. Vai vir tribulação, vai vir peste, vai vir terremoto. Gente, é só você ler em Mateus capítulo 4. Vai vir um meio mundo de coisa. E o que a gente tem que fazer? Não procurar dizer coisas mais. Não procurar ficar dando valor nas coisas mais. Porque o mal, por si só, se destrói. Afaste-se do mal. O versículo 14 fala assim, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procurem a paz e empenha-te por alcançá-la. Empenha-te em ter paz. Olha o que ele está dizendo nesse salmo. E confirmando o que diz no Novo Testamento. Se possível, tende paz com todos os homens. É esse tipo de atitude que Deus está atento. O contrário, não. Deus, Ele quer que você tenha paz. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra e a memória. Gente, Deus quer olhar para nós e você tem que olhar para Ele. É tempo de você buscar ao Senhor. Em João 15,15 disse Jesus, eu sou a videira, vós os amo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, o que eu quero falar com você nessa noite? Nós vamos parar aqui. Na próxima culto, eu vou falar a segunda parte. Eu quero falar para você, lê o Salmo 34. Ontem foi o Salmo 91. Lê o Salmo 34. E nesses dias, você vai mandar notícias boas para as pessoas. Você vai cultuar a Deus. Cultuar a Deus não pode no coletivo, você vai cultuar a Deus no individual. No interior do seu quarto. Você vai dizer, venha a glória de Deus. Venha a glória do Senhor. Sabe, Deus está trabalhando na igreja brasileira. Deus está dizendo para nós, através de tudo que está acontecendo, busque a minha face. Se arrependam dos vossos pecados. Confesse os vossos pecados. Se vistam da minha glória. Deus está nos chamando, irmãos. Abra teu olho. Deus está nos chamando para algo poderoso. Deus está nos chamando para um grande avivamento. E esse avivamento vai começar, não é em igrejas grandes não, vai começar dentro dos lares. O avivamento vai começar dentro das casas, com pai, com filho, clamando, com crianças buscando a presença de Deus. Que lindo que isso vai ser. Vai ser a igreja invisível. E aquele que edifica o seu corpo, aquele que é o noivo, aquele que vem edificar a igreja. E nós que somos corpo de Cristo, somos edificados pelo cabeça que é Cristo. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero que você institua na sua casa o culto individual, no seu quarto. Que você busque a presença de Deus esses dias de maneira poderosa. E depois de muitos dias que nós estivermos com Ele, o nosso rosto vai ser iluminado. Os nossos temores vão ser tirados. As nossas feridas serão curadas. Os milagres acontecerão dentro da nossa casa. Propósitos serão renovados, pessoas estarão fazendo a vontade do Pai. Eu quero que você levante a sua mão agora, com as minhas, e nós vamos orar agora.
nós vamos orar, nós vamos declarar o poder de Deus. Nós vamos declarar o livramento de Deus sobre a tua vida. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por mais este culto, Pai, que nós estamos celebrando na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos a tua palavra, porque nós podemos louvar o teu nome. Nós não estamos presos, Senhor, nós somos livres. Nós podemos louvar o teu nome, nós podemos engrandecer o teu nome, nós podemos declarar o livramento do Senhor sobre as nossas casas. Deus, levanta agora sacerdotes dentro de das casas, sacerdotisas dentro de casa, levanta os jovens dentro de casa, levanta as crianças dentro de casa, traz o avivamento dentro dos lares agora. Senhor, envia os teus anjos agora dentro dos lares, Senhor, para nos guardar, para nos livrar. Oh Deus, traz um avivamento, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja reconciliação nesses dias, que haja, Senhor, agora, que seja rompida agora os medos, os temores, os terrores, as feridas da alma. Senhor, quantas pessoas estão com mais feridas na alma, Pai, e que o Senhor pode fazer a obra na vida deles. Senhor, entra agora nos lares, entra em todos os lares agora do nosso país, do nosso estado, das cidades que estão aqui. Senhor, abençoa agora o nosso país. Senhor, envia os teus anjos sobre o nosso país, envia teus anjos para guerrear em nosso favor, que em cada lado os teus servos agora, os anjos do Senhor estejam acampados, que em cada casa, Senhor, o Senhor esteja visitando. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo nosso país, clamo pelos idosos do nosso país. Senhor, guarda os nossos idosos, guarda as nossas crianças, os nossos jovens. Espírito Santo de Deus, envia Teus anjos agora na nossa nação. E eu quero que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades dos Teus filhos, aqueles que estão passando necessidade. Deus, traz agora o suprimento, traz agora o Teu milagre. Nós abençoamos a Igreja Reino, nós abençoamos cada membro desta igreja, cada pastor agora. Que o Senhor esteja enchendo os Teus filhos de sabedoria. Abençoamos cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que o Teu Espírito Santo possa estar levando agora paz. O Teu Espírito Santo possa estar trazendo agora tranquilidade, calmaria sobre este coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos?